Fala aí, beleza? Aqui é o Felipe, eu te ensino a ter o corpo forte e definido, treinando em qualquer lugar. E hoje, ó, tô num cenário diferente, que é aqui o meu CT de calistenia, que eu preparei exclusivamente para ensinar calistenia aqui na cidade de Taubaté. Mas você vai poder treinar em qualquer lugar, que é isso que eu te ensino. Tudo que eu faço aqui é replicável em qualquer outro lugar, beleza? Mas, ó, deixa eu mostrar um negócio muito legal para vocês, que é o resultado de quem aplicou o meu método. E aí, galera, aqui é o William, tenho 33 anos, comecei com o mês de janeiro com 81 quilos, fui para fevereiro com 83, perdi 2% de gordura e ganhei 2% de massa magra. Mostra a fichinha. Pega o double aqui. Aí, ó. Verdade. Olá, meu nome é Lucas, eu tenho 43 anos. Nesses últimos 6 meses eu aumentei 2 quilos a minha massa e consegui melhorar minha performance na natação. Eu sou a Audrey, tenho 45 anos e no último mês eu perdi 1 quilo de gordura corporal e ganhei 1 quilo de massa magra. Ó, legal demais, né? Essa galera aí que já aplicou o método que eu ensino e tá tendo bastante resultado, que é isso que você vai ter também aprendendo nessas 3 aulas. E só para dar uma recapitulada do que a gente falou na primeira aula, inclusive se você ainda não viu, tá? Você pode pegar lá o replay, tá salvo, você pode acessar e ver de novo. Mas só para recapitular, o que a gente falou? A gente falou sobre cortar carboidrato da sua dieta. Isso daí não é interessante, não vai te ajudar a chegar no seu objetivo, que é o corpo forte e definido. Vai atrapalhar, né? Então, a segunda coisa é exercícios cardio. Cara, você só fazer exercício que vai te proporcionar suar, não é isso que vai fazer você emagrecer. Isso daí vai complementar com a estratégia de treino que a gente vai fazer. Então, só exercício cardio não é interessante. Ele pode prejudicar a sua saúde ao invés de ajudar. Então, corta isso daí. Só exercício cardio não. A gente tem que fazer mais coisas. Terceira coisa é sobre jejum intermitente. Isso também não ajuda, tá? Ele não é dessa forma que a gente controla as calorias que a gente vai consumir diariamente, semanalmente. Não é assim, tá? Isso também vai afastar a gente do nosso objetivo. E a quarta coisa é exercício localizado. Ah, quero trincar abdômen, vou fazer abdominal. Quero perder o tchauzinho aqui do braço, vou fazer exercício de tríceps. Cara, não é assim. Se fosse assim, seria lindo, tá? Seria lindo a gente, vou fazer exercício nesse lugar e ele já vai definir. Não, não é assim que funciona. Eu expliquei tudo lá na primeira aula, dá uma olhada lá. Então, esquece. É importante que você veja essa primeira aula porque você não fazendo as coisas que vão te atrapalhar vai ajudar muito a gente a desenvolver mais rápido e mais certeiro. Então, a primeira aula está salva, dá uma olhada lá que eu acho que vai pegar muita informação lá, vai ser muito importante para essa construção que a gente está fazendo, tá certo? Então, bora lá para a nossa aula e a gente vai para o primeiro ponto, que é o que eu quero que você entenda. A diferença entre força e volume muscular. Isso daqui é muito importante você entender para a gente conseguir direcionar mais o nosso foco, que é o corpo forte e definido, tá? A gente quer os dois. Então, existe treino para um e existe treino para o outro. O que eu quero que você entenda é que força é o quê? É o quanto de carga que você consegue sustentar ou resistir, né? Então, quanto mais carga, mais peso você consegue levantar, empurrar, jogar, enfim, quanto mais peso você consegue, seu músculo consegue puxar, mais forte você é, certo? Isso daí é fácil da gente entender. Você vê lá, se um cara estiver levantando um caminhão, ele é bem forte. Se o cara só conseguir levantar um fusquinha, ele é menos forte, tá certo? Então, quanto mais carga, mais força, beleza? E o volume muscular, ele é o quê? O próprio nome já fala, volume, ele é maior. O músculo tá grande, ele tá bem inchado, vamos dizer assim. Então, o volume muscular está relacionado à quantidade de fibras ali que você conseguiu recrutar, a quantidade de sangue e glicogênio que está armazenado no tecido muscular, beleza? Então, ó, volume, ele está maiorzão. Só que isso não quer dizer que você tem força, tá? E o que eu quero que você entenda é isso. Às vezes a gente vê uma pessoa que ela, vamos dizer assim, ela é mais compacta, ela é menorzinha, e você não dá nada para ela, tipo, esse cara é pequenininho. Aí ele vai lá e levanta muita carga. Eu já postei muito vídeo disso daí nas minhas redes sociais. Um cara menorzinho levantando mais força do que um cara grandão. Então, existe treino para força e existe treino para volume. Às vezes a gente fica iludido, né, de ver a galera grandona, gigantona, assim, os fisiculturistas, por exemplo. A gente acha que ele é muito forte, né? Pô, o cara é gigante. Mas você vai ver lá, às vezes o cara não consegue nem se pendurar numa barra, ficar ali, vamos dizer assim, 30 segundos, 1 minutinho pendurado. Por quê? O músculo dele é muito volumoso, mas ele não treinou força.
E, é lógico, o que a gente quer? A gente quer os dois. A gente quer parecer forte e a gente quer ser forte de verdade, tá certo? Então é assim, nosso objetivo é um corpo forte e definido, certo? Mas a gente não pode focar só em um treino de força ou focar só num treino de volume, a gente tem que unir os dois. A ciência já mostra que exercícios de força, elas ajudam muito no recrutamento de fibras musculares. O treino de força ele vai desenvolver muito o nosso sistema neurofisiológico. Então isso faz com que a gente ative mais fibras musculares. E essas fibras musculares elas são mais compactas. Por outro lado, o treinamento para volume vai fazer o quê? Vai ajudar a gente a manter o nosso músculo por mais tempo sob tensão. Então, unindo esses dois tipos de treino, para força, que vai melhorar muito o seu sistema neurofisiológico para recrutar mais fibras musculares e conseguir fazer mais força, e o mais tempo sob tensão, que é o exercício para hipertrofia, com isso a gente consegue o nosso objetivo. Então agora que eu já te apresentei toda a diferença entre um e o outro, né, força e volume, o que um faz, né, que a força ela vai desenvolver mais seu sistema neurofisiológico para recrutar mais fibras musculares, e o treino de volume, a hipertrofia, para você desenvolver mais músculo, deixar ele maior, e o que ele faz? Ele deixa nosso músculo mais tempo sob tensão, e isso faz com que ele desenvolva mais. Então, agora você tem que unir os dois tipos de treino para você equilibrar o seu corpo e chegar mais rápido ao seu corpo forte e definido. Agora a gente vai para o segundo ponto da nossa aula de hoje, que eu quero que você entenda que é muito importante também, que é o nosso sistema neuromuscular, como que a gente vai desenvolver ele. O sistema neuromuscular é o processo pelo qual o sistema nervoso central ele se adapta ao treinamento. Tá? O que isso faz? Ele aumenta a sua capacidade de recrutar mais fibras musculares e de coordenar os músculos de forma mais eficiente. Então, o que isso faz? Ao longo do tempo, o corpo aprende a usar mais unidades motoras, permitindo maior força e controle. Tá, e por que você precisa de um sistema neuromuscular bem desenvolvido? Cara, isso vai te ajudar muito no nosso processo de construção de força e definição muscular, criar bastante músculo. E isso vai deixar esse processo muito mais rápido. Como que funciona? Vou dar um exemplo sempre da musculação, que é o tipo de exercício mais convencional que tem. Na musculação a gente sempre vai lá, tem um aparelho, tem um lugar que estabiliza o nosso corpo para a gente desenvolver os exercícios. E a única variação de estímulo ali vai ser a carga. Já para o sistema neuromuscular ele ser desenvolvido de uma forma mais eficiente, para a gente conseguir recrutar mais neurônios ali para fazer conexões entre o cérebro e os músculos, a gente precisa de um ambiente instável, tá? Que é o que a musculação não proporciona para a gente. A musculação é muito bom, porque ela favorece um ambiente estabilizado, mas ele não proporciona o desenvolvimento do sistema neuromuscular. Então, o que é bom para a gente que está focado na calistenia é o que? A gente consegue transformar muita força e muita hipertrofia, porque o jeito que a gente desenvolve os exercícios aqui é num ambiente totalmente instável, né? Se você for ver aqui o meu CT, a gente não tem aparelhos aqui, a gente tem barra para se pendurar e tem o chão para fazer exercício. Então, a gente precisa recrutar mais neurônios para deixar o nosso corpo estabilizado, tá? É assim que funciona o desenvolvimento do sistema neuromuscular. A gente vai ter que ter muita consciência corporal para trazer estabilidade para o nosso corpo. Por exemplo, vou fazer uma flexão. O core todo tem que estar travado, os ombros tem que estar travadinho ali, as costas tem que estar travada. Para o quê? Para a gente executar a contração aqui do peito, do tríceps, tá? Que é isso que na musculação não proporciona. Lá a gente quer treinar peito, a gente deita numa cama ali para estabilizar todo o corpo, todo o tronco e faz a força só aplicada diretamente no peitoral. E é isso que eu estou te falando, essa é a diferença. Na calistenia, com os exercícios de calistenia, você consegue desenvolver isso de uma forma muito mais eficiente. Por quê? Aqui a gente não vai variar o estímulo na questão da carga, a gente pode até aumentar a carga do nosso corpo, porém, o que vai desenvolver mais força e mais hipertrofia na calistenia e, com isso, desenvolver mais nosso sistema neuromuscular, vai ser com variedade de estímulos, tá? Do jeito que a gente vai fazer cada exercício. Eu vou explicar isso no próximo ponto. Então, eu quero que você entenda isso,
que você precisa desenvolver o seu sistema neuromuscular, porque dessa forma você vai conseguir ter realmente sim esse desenvolvimento da força e da hipertrofia, que é o volume muscular. Num ambiente instável, tipo numa musculação, você consegue desenvolver mais volume, mas a força depende muito, tá? Depende muito do treino que você está fazendo. E com esse tipo de exercício, que é com o peso do corpo, que é calistenia, que é o treino, que é o que eu estou ensinando para vocês, todos os exercícios vão proporcionar esse desenvolvimento do sistema neuromuscular. Então, você vai ganhar muita força e vai ganhar muito volume, muita hipertrofia. E dessa forma, com o sistema neuromuscular bem desenvolvido, você vai conquistar mais rápido o seu corpo forte e definido. Ó, vamos para o terceiro tópico da nossa aula de hoje, então, que é a diversificação de estímulo, tá? Você variar os estímulos que você está dando para o seu músculo e também para o seu sistema neuromuscular, que é o que a gente estava falando anteriormente. Isso daí é muito, muito importante você entender, porque se a gente fica sempre fazendo a mesma coisa, a gente acaba acostumando o nosso corpo, ele não vai desenvolver, não tem por que ele desenvolver mais. Se você sempre está fazendo a mesma coisa, o mesmo tipo de movimento, a mesma carga, a mesma intensidade de treino, a velocidade, o mesmo descanso, cara, você tem que diversificar muitas coisas, tá? E por quê? Vou dar um exemplo para você. Todo dia você levanta, anda até o banheiro, anda até a cozinha, vai para o trabalho, você anda para lá e para cá. Não quer dizer que por causa disso a sua perna está cada vez mais forte todo dia. Na verdade, ela vai ficando cada vez mais cansada. Por que que acontece isso? Porque você não está mudando o estímulo que você está dando para ela. Todo dia você faz a mesma coisa, anda para lá e para cá, agacha assim, agacha assado. E tem o dia que às vezes você força ela um pouco mais e ela fica doendo, fica mais cansada, porque ela não está acostumada, a fazer um esforço a mais, ela sempre está acostumada a fazer a mesma coisa. Então, é a mesma coisa da variedade de estímulo que eu quero que você entenda. Se você ficar sempre fazendo a mesma coisa, você não vai trazer desenvolvimento, você vai ficar na zona de conforto. Por que que você precisa dessa diversificação de estímulos? É o que eu estava falando para você. Se você ficar fazendo sempre a mesma coisa, o mesmo jeito de estimular, a mesma carga, isso não vai trazer desafios para o seu corpo. Ele sempre vai ficar lá estagnado, na zona de conforto, vamos dizer assim. Então, você tem que trazer desafios, como aumentar a carga progressiva. De repente, por exemplo, você começa a fazer algumas flexões adaptadas, depois você vai evoluindo as flexões, colocando mais carga do seu próprio corpo para executar os exercícios. Mas também a calistenia vai te proporcionar a variedade de estímulo, que é importante. Você fazer as flexões de formas diferentes, a calistenia ela tem muitos tipos de flexões, muitos tipos de barras, de abdominais, de exercícios de perna. Então, essa variedade de estímulos, a forma de fazer, ela é importante, ela é crucial para você chegar mais rápido aí no seu corpo forte e definido. E aprendendo a dominar o seu corpo, você vai poder fazer tudo isso, essa variedade de estímulo, aonde você quiser. Seja dentro de uma musculação ou fora, na rua, no parque, na praia, onde você quiser. Então, variedade de estímulo, dominar o seu corpo e você já tem a carga dele, tá aí com você para treinar em qualquer lugar. Agora a gente vai para o quarto tópico dessa aula e para mim é o mais especial de todos, onde eu vou apresentar tudo sobre calistenia, que é essa modalidade que eu amo demais. Eu vou mostrar para vocês como que a calistenia vai te ajudar a conquistar o corpo forte e definido, seja você já treina alguma coisa ou você está começando agora. Mas antes, deixa eu apresentar o que é. Tem muita gente que não sabe o que é e da onde veio a calistenia, né? Mas eu vou falar para vocês uma coisa que realmente ninguém sabe, tenho certeza, porque é uma questão histórica. A calistenia é a primeira modalidade de treino que já existiu no mundo. A gente começou, né, a humanidade começou a fazer exercício físico com exercício de calistenia, que são exercícios com o peso do corpo. Na época, lá atrás, na Grécia Antiga que começou, não se pensava assim, vou começar a erguer esses pesos aqui e tal, e com isso eu vou ficar mais forte. Não, eles começaram a fazer exercícios funcionais com o peso do corpo. Então, agachar, levantar, se pendurar, empurrar, né? Então, começou dessa forma. E até a palavra calistenia, ela vem da junção de duas palavras gregas, que uma é kalos, que significa beleza, e outra que é stênios, que significa força. Então, nisso a gente já consegue saber o que eles queriam com esse tipo de atividade, né? Buscar força e beleza. Então, a calistenia ela já foi inventada para isso. E o que eu quero falar para você
que esse tipo de exercício físico começou lá desde os primórdios da atividade física, que é exercícios funcionais, exercícios com o peso do corpo, sem cargas extras, né? Depois foi surgindo outros estudos que foi surgindo as ramificações de outras atividades físicas. Por exemplo, a musculação. Vou dar sempre o exemplo da musculação, porque eu tenho certeza que é o que todo mundo conhece, ou que já fez, por exemplo. Na musculação, vocês podem ver, eu até já fiz bastante conteúdo sobre isso, de exercícios de musculação e o similar da calistenia, ou vice-versa, né? O que era da calistenia e o que é similar da musculação. Por quê? Foi feitos estudos porque se você isolasse o corpo de uma certa forma e tal, e aplicasse uma carga assim, você conseguiria fazer um exercício no bíceps, você conseguiria fazer um exercício direcionado totalmente para o ombro, para o deltoide, e assim foi. Mas com isso, prejudicou o desenvolvimento corporal, né? Então a gente estabilizou o corpo, começou a desenvolver o músculo especificamente, mas perdeu esse desenvolvimento do sistema neuromuscular, ganhamos de mais força e tal, e por assim vai, que é o que eu estava explicando nos outros tópicos da aula para você. Então você tem que entender que calistenia é o quê? Exercícios com o próprio peso do corpo, que eles vão variar muito o jeito de estimular o corpo. Como que a gente evolui na calistenia? Fazendo os exercícios de forma diferente. Se você conseguiu fazer uma flexão assim, aí você vai aumentando o nível desse exercício, você vai deixando ele cada vez mais complexo. E, particularmente, foi isso que me atraiu muito na calistenia. Na primeira aula, quem já assistiu, se você não assistiu, veja lá. Eu conto um pouco da minha história, como que eu comecei na calistenia. E vou falar aqui de novo para você, mas eu treinava musculação antes de calistenia, e por muito esforço, porque eu não gostava muito de fazer, não, mas com muito esforço eu comecei a me desenvolver e eu cheguei num padrão de corpo ali que eu considerava que eu estava super forte. E na hora que eu fui fazer um exercício simples de calistenia, eu vi que, o buraco era mais embaixo. Eu precisava desenvolver muito mais o meu corpo para conquistar essa força que a calistenia proporciona. Então foi aí que eu me atraí, o desafio que a calistenia proporciona. Então, a gente vai fazer o quê? A gente vai submeter o nosso corpo a uma zona totalmente de desconforto. O nosso corpo não vai ficar em zona de conforto na calistenia, ela vai gerar muito estímulo, muitas formas de você desenvolver o seu corpo, o seu músculo, o seu sistema neuromuscular, a sua força, a sua hipertrofia. Então, foi uma modalidade que eu me encontrei muito e eu achava que eu estava super bem na musculação, meu corpo estava legal e tal, mas foi a hora que eu vi que era só aparência, né? Só aparência de estar forte. Na hora que eu comecei a fazer treino de calistenia, que eu vi que eu poderia parecer forte, mas ser forte de verdade. Então foi aí que eu comecei a buscar mais a calistenia, comecei a me desenvolver mais, e é isso que ela vai te proporcionar. A calistenia ela vai trazer muito exercício de coordenação, mobilidade, flexibilidade, equilíbrio, muita consciência corporal, que é isso que vai desenvolver muito o seu corpo e é isso que vai tornar ele mais forte e mais definido e de uma forma mais rápida. Então foram esses 4 tópicos que eu trouxe para você dessa aula de hoje e, lógico, eu tentei trazer toda a informação que eu podia sobre esses tópicos, mas tem muito mais coisa, eu não consigo passar tudo para você aqui, é difícil, eu vou precisar de muito mais tempo. E tem muita gente me mandando mensagem para um direcionamento para um treino mais focado e personalizado. E, cara, eu vou te ajudar, eu consigo te ajudar sim. Eu tenho um programa de treinamento que eu vou abrir inscrição. Mas por agora vamos recapitular o que a gente falou na aula de hoje. Foi sobre o quê? Força e volume, a diferença entre um e o outro e o que você tem que fazer para conseguir os dois juntos. O segundo tópico era sobre o sistema neuromuscular, o que a gente tem que fazer para desenvolver ele e por que ele é tão importante para o que a gente quer construir, que é o corpo forte e definido. A terceira coisa é sobre a variedade de estímulo, quanto que você tem que fazer o seu corpo sair da zona de conforto para gerar estímulo para ele querer desenvolver realmente. E a quarta coisa, eu apresentei para você sobre calistenia, como ela vai te ajudar de uma forma muito eficiente e duradoura, inclusive, tá? Para você ter o seu corpo forte e definido, você vai poder mostrar isso onde você quiser e vai poder treinar onde você quiser também. Olha, amanhã não pode perder a aula, que amanhã é uma aula muito importante. Inclusive vai ser a nossa última aula desse evento aqui de conexão e domínio corporal. Essa aula eu vou te dar um passo a passo de tudo que você deve fazer para conquistar o corpo forte e definido. Se você está buscando hipertrofia,
Você vai ter as informações. Se você quiser emagrecer, você também vai ter todas as informações, todo o passo a passo. Inclusive, se você conhece mais alguém que está precisando ver todas essas informações, tanto dessa aula de hoje quanto a anterior, pode encaminhar. Ajuda quem você quiser ajudar, que a informação está aqui. Está aí disponível para você passar para quem você quiser também. E lembrando, a gente tem a nossa comunidade no Facebook. Lá a gente vai juntar todo mundo que está focado no que a gente quer construir. Corpo forte, definido para você treinar em qualquer lugar. Então vai ser um ambiente que a gente vai compartilhar todas as nossas conquistas e dúvidas também. Lá vai ter tanto eu quanto mais pessoas para te ajudar. Todo mundo vai ter um momento de dificuldade, um momento de exaltação, que conquistou o que queria, né? Então é lá que a gente vai compartilhar. Por que é importante também uma comunidade? O ambiente transforma. Então, se você está conectado a mais pessoas que estão focadas naquilo que você também quer, isso vai proporcionar a você evoluir cada vez mais rápido. Então, essa troca de interação, essa troca de informação, ela é crucial. Então, o link está na página, tá? Você pode entrar ali, clicar no botão e entrar, tá? É super convidado e manda para aquela pessoa que você também acha importante estar dentro dessa comunidade, tá certo? Tamo junto, amanhã a gente se vê.